Efésios 3, 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Pai Celeste, nós hoje temos revelação desta palavra. Jesus tomou esse nome, a família toma o nome. Obrigado, Pai. Esteja conosco enquanto nos regozijamos em torno do corpo morto da hora. Porque o Senhor mesmo disse, quando falou a respeito da manifestação do Filho do Homem, e lhe perguntaram: onde, Senhor? O Senhor disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Pai Celeste, temos encontrado o corpo. Queremos nos alegrar em torno dele, para alimentar nossas almas, como o irmão Brana diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, que nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Obrigado, Pai. E este corpo, palavra, é um nome, é uma palavra, e nós a temos encontrado por graça, Pai. Não por merecimento, mas por graça. Muito obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Pode se assentar. Nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra Brana. A palavra Brana. Nós sabemos que a palavra ou um nome, melhor dizendo, um nome é uma palavra, obviamente. E que a palavra do homem é o seu nome. A palavra Brana, irmão Brana diz na mensagem, a carta áudio ao irmão Liveio, no parágrafo 28, irmão Brana passando instruções ao irmão Liveio, ele disse: se você puder, parágrafo 28, eu estive pronto para falar a você, se referindo a Gram, G-R-A-H-A-M, G-R-A-H-A-M, sendo 6 letras, o qual significa homem ou mundo, porque o 6 é o número do homem. O homem, ele foi criado no 6º dia. Brana, B-R-A-N-H-A-M, é 7. O qual é perfeito, perfeição. Então, 6 significa o homem, mas 7 significa Deus. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai que está no céu. Por isso, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Jesus, J-E-S-U-S, é 5 letras, o que significa graça. Mas quando ele volta ao Pai, pronto, meus irmãos. Quando ele volta ao Pai, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele voltou ao perfeito. Ele voltou à perfeição. Ele mesmo disse: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não é que o Pai seja diferente do Filho. A coluna de fogo, o Espírito, é maior do que a carne. A vida é maior do que o sangue. Se os irmãos podem entender. Porque nós temos carne, nós somos carne. E como carne, nós recebemos uma palavra. Como carne, nós recebemos um nome. Mas quando nós regressamos à vida, voltamos ao que nós éramos no pensamento de Deus lá no princípio, nós temos que mudar de nome. Nós temos que voltar à perfeição. Nós temos que voltar à perfeição. Ou seja, nós temos que voltar onde nós estávamos antes. Jesus veio para redimir. Redimir significa levar de volta ao estado original. Redimir não significa vir fazer algo e produzir algo a partir daqui. Não. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No Éden, eles tinham os 7, digamos assim. Eles tinham a perfeição. Não era tudo perfeito? 7. Irmão Branham diz: se alguém te disser que não há nada em um nome, não aceite. Um nome significa algo. Se um nome não significasse, por que ele mudaria o nome de Abrão para Abraham? Por que ele então mudou o nome de Jacó para Israel? Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Ah, não significa. Significa! Por que ele mudou o nome de Simão para Pedro? Irmão Branham diz isso na mensagem, Abraão restaurado.
Ele mesmo quem? Jesus mesmo. Depois dele ter vencido e entrado na glória, mudou de nome. E em Apocalipse, diz irmão Brana na mensagem a Abraão restaurado, em Apocalipse é dada uma promessa que ao vencedor ele faria conhecido o seu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, escreverei sobre ele o meu novo nome. O nome está na palavra. E coisa boa, meus irmãos. Eu fico feliz quando vocês gravam. O nome está na palavra. O nome é a palavra. A palavra é Deus. Deus é perfeito. E como Deus vem revelar a sua perfeição? Ele revela a sua perfeição através da sua noiva. O irmão Brana diz: Cristo é o mistério de Deus revelado, 187. A noiva tem que ser a palavra, pois ele é a palavra. A noiva tem que ter um nome, porque Deus tem um nome. Ao nascer do sol, 160, a mesma palavra que fala do esposo, fala também da noiva. Ou seja, o mesmo nome do esposo também é o mesmo nome da esposa. A palavra Brana. A palavra com 7 letras. A palavra reveladora. Um julgamento 247. Me perdoem. Agora vocês dizem que conhecem tão bem a história. Digam-me quando na história da igreja alguma vez houve um líder que foi a vocês ali, com vocês metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que sejam. Quando houve um homem enviado a vocês com o final do seu nome com H-A-M. Até agora. G-R-A-H-A-M, Graham. Vocês tiveram Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, mas nunca um H-A-M. O irmão Brana está falando de Billy Graham. Mas nós temos que captar as entrelinhas. O irmão Brana não poderia apontar o seu próprio nome. A igreja que assiste é quem tem que captar o que o irmão Brana quer dizer. Porque muitas coisas são ditas nas linhas e tem também as entrelinhas. O irmão Brana diz em uma mensagem: não me tomem pelo que eu digo, mas pelo que eu quero dizer. Eu tenho certeza que o irmão Brana não quer aqui nos apresentar Billy Graham como mensageiro para nós. E ao mesmo tempo, para quem conhece o ministério do irmão Brana,
Para quem entende, tem revelação do ministério do irmão Brana, sabe que o ministério do irmão Brana seria inoperante se não fosse a manifestação da coluna de fogo. Perdoe a expressão, mas o irmão Brana seria um nada, você entende? Não querendo ser sacrílego, mas o irmão Brana seria um nada se não fosse a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo, o mensageiro, quando a coluna de fogo, Cristo, quando a coluna de fogo, a palavra, desce e vem até o William Brana, predestina o William Brana, predestina este homem com este nome, e através dele manifesta 2 sinais para atrair, para chamar a atenção do mundo, porque os sinais dados ao irmão Brana foram para atrair a atenção do povo. O irmão Brana disse: Jesus saiu curando os enfermos para atrair a atenção das pessoas. Depois que ele atraiu a atenção da multidão, depois que a multidão veio por causa das curas, por causa dos milagres, por causa da multiplicação de pão e peixe, depois que ele tinha uma multidão formada, ele podia agora dar a mensagem. Eu e o Pai somos um. Esta era a mensagem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Era esta a intenção da mensagem. Assim também, o William Brana, no ministério da primeira e segunda etapa, chamou a atenção. Todas as igrejas queriam que o irmão Brana fosse fazer uma campanha em suas congregações. Venha, venha, irmão Brana, venha, nós patrocinamos, por causa da cura, por causa dos milagres. Mas Deus está em busca daqueles que não querem somente cura. Deus está em busca daqueles que não se importam tão somente com os milagres. Deus está em busca daqueles que querem também ouvir a palavra, ouvir o ensinamento, ouvir o aperfeiçoamento que Deus tem para o dia em que Ele está manifestando. Porque o ministério da primeira e segunda etapa fez o irmão Brana conhecido no mundo. O irmão Brana foi para a África, o irmão Brana foi para a Índia, o irmão Brana passou pela Europa, o irmão Brana atraía multidões, o irmão Brana atraiu 500 mil de pessoas. Foi isso? Em Bombay ou em Durban? Em Durban, na África, em Bombay, na Índia. Sabe o que é 500 mil de pessoas, meus irmãos? Em uma destas ocasiões, 7 caminhões de aparelhos ortopédicos, de pessoas enfermas que foram curadas. Milhões, multidões querem cura, multidões querem ser beneficiados no corpo. Mas aquilo era para fazer o profeta conhecido, porque depois tem a mensagem. E a mensagem não é a cura divina, a mensagem não é colocar a mão na mão do enfermo. A mensagem não é o discernimento de espírito, não é o discernimento do segredo dos corações das pessoas. A mensagem é revelar a palavra. A mensagem é revelar o mistério de Deus. A mensagem é abrir os 7 selos. As pessoas dizem: eu creio na mensagem. Eu creio na abertura da palavra. E como é o nome da palavra? Se a palavra foi aberta, como chama a palavra? Quando os selos são abertos,
Que palavra é que é revelada quando os selos são abertos? Que palavra é revelada quando manifesta São Lucas 17:30? Que palavra é revelada quando manifesta Malaquias 4? Temos uma palavra para Malaquias 4? Malaquias 4? A palavra brana. Eu creio na palavra. E como é o nome da palavra de São Lucas 17:30? Como é o nome da palavra de Apocalipse capítulo 10, verso 7? Como que é o nome da palavra? Como que é o nome da noiva? A noiva tem que ser a palavra. Malaquias 4 é a noiva. São Lucas 17:30 é a noiva. Apocalipse 10 é a manifestação da noiva e do noivo em uma só carne, em uma só pessoa, em um só ser. É ela e ele unindo-se. Qual é o nome da palavra do casal? É tão claro, é tão evidente, é tão real. 7 significa perfeito, perfeição. A noiva tem que ser a palavra. A noiva tem que chegar a esta perfeição. Paulo falou que quando viesse o que era perfeito. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier a palavra, quando Jesus se manifestar, quando a coluna de fogo se manifestar, quando vier o que é perfeito. E ele veio numa nuvem, ele desceu do céu vestido de uma nuvem, ele veio com a palavra, ele veio com um livrinho aberto, o livrinho é a palavra. Que palavra que desceu do céu? Nome. Que palavra? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e trazia na mão uma palavra, e trazia na mão um nome, e aquele nome caiu na mão da noiva, aquele nome caiu na mão do 7º anjo. Qual é a palavra que identifica o 7º anjo? Brana. Lutero não soube disso, Wesley não soube disto, antes de Lutero também não souberam disto. Mas nos dias da voz de Brana, e sendo ouvidas de Brana as suas vozes, eu ia escrevê-las. Não é Brana, é 7 trovões, 7, 255, 7º selo. Ouvi aqueles 7 trovões como se estivessem soletrando. Os 7 trovões é uma palavra. Os 7 trovões é um nome. E sendo ouvidas dos 7 trovões, e sendo ouvidas de Brana. Tu pode escolher ele ou ela. Porque ela só é chamada por esse nome por causa dele. Porque é os 7 trovões quem contém o livro. Os 7 trovões é o dono do livro. A palavra é o dono do livro. Quando Adão perdeu a originalidade, quando Adão perdeu a perfeição, voltou para a mão do dono original. O dono original é os 7 trovões. 384, Deus escondido e revelado em simplicidade. Jesus. Graça, seu nome sobre a terra foi Jesus, 283 no 1º selo. Porém, quando venceu a morte, o inferno subiu, recebeu um novo nome. Será revelado nos trovões. Será revelada na palavra. Será revelado na palavra. E o nome pelo qual se chama é a
palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 13. O nome de Deus está na palavra. O nome não é palavra. Vocês entendem? As coisas são escritas assim para que o incrédulo tropece. O novo nome é a palavra. Meus irmãos, se o novo nome fosse palavra, eles já teriam fé de rapto lá na primeira era da igreja. Porque São João escreveu, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra tem um nome. Em outras palavras, o irmão Branham diz que estes 7 trovões é que darão fé de arrebatamento. O primeiro selo, parágrafo 75. Os 7 trovões darão fé de arrebatamento. A fé de rapto, a fé de arrebatamento está nos trovões. A fé de arrebatamento está no novo nome. Os trovões é Apocalipse 10. É Jesus. Não, meus irmãos, Apocalipse 10 não é o nome Jesus. O 7º anjo não se chama Jesus. A palavra perfeita não se chama Jesus. A palavra perfeita. Entende, meus irmãos, o que eu estou dizendo? Jesus é perfeito, mas com 7. No 7. Voltando ao 7. Sendo o 7. Para onde ele quer nos levar? Para o 7. O que ele quer nos dar? 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. O que o irmão Branham disse sobre o sonho do irmão Junior Jackson, quando ele estava interpretando as escritas na pirâmide, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, não é? Laodiceia, a era pentecostal. E ele recolheu algo do ar e tirou a copa da pirâmide. E quando ele tirou a copa da pirâmide, o que é a pirâmide? O que é a pirâmide? A Bíblia. Porque é a rocha. Parado na brecha, parágrafo 75. E vemos que a rocha no sonho do irmão era a palavra de Deus, que é a Bíblia. E por todos esses anos, a Bíblia tem sido interpretada. As eras foram interpretadas. As eras foram interpretadas antes de chegar no topo da pirâmide. Este é o topo da Bíblia. A pedra de coroa é o topo da Bíblia. A pedra de coroa é a pedra rejeitada, é a pedra que os edificadores rejeitam. Qual é a palavra que os edificadores rejeitam? Brana! Qual é a palavra que os primeiros que começaram a anunciar a mensagem rejeitam? Brana! Eles começaram a construir, o irmão Brana mostra isso numa mensagem, que quando eles começaram a construir a pirâmide e as pedras chegaram, eles notaram uma pedra que era esquisita. Eles notaram uma pedra que não se encaixava no formato das demais pedras. Eles olharam para aquela pedra pontiaguda e franziram a testa. E eles imaginaram onde nós vamos encaixar esta pedra, se todas as demais pedras são retangulares. E eles pegaram a pedra e atiraram para um lado. Perderam a pedra, menosprezaram a pedra. E quando eles chegaram no topo da pirâmide, eles viram que tinham cometido um erro.
Mas aquilo é uma pregação, é a pedra que os edificadores rejeitaram, a principal pedra, que é Cristo, que é a palavra. Cristo não foi rejeitado pelos judeus? A principal pedra. Cristo não é rejeitado agora, Apocalipse 10, pelos crentes da mensagem? A principal pedra. A principal palavra. Sem esta palavra não haveria Bíblia. Sem esta palavra não haveriam salvos. Sem esta palavra não haveria redenção. Sem esta palavra, vocês entendem, meus irmãos? Porque esta palavra, ele é o autor da Bíblia. Ele é o autor da redenção. É ele que se fez carne, é ele que desceu. É ele que se tornou mediador. Deus se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra se fez sangue, para poder nos trazer à existência. Então, depois que irmão Branham interpretou as escritas sobre a rocha, ele recolheu algo do ar como uma ferramenta, senhores, esse é o tempo 98, ou alavanca, não foi assim, irmão? E você disse, você golpeou o cume da montanha, e desgastou ao redor e separou a parte de cima dela. Era em forma de pirâmide, você cortou o cume dela. Agora, isso foi meses antes da mensagem que eu preguei sobre a pirâmide. Que o irmão Branham pregou sobre a estatura de um varão perfeito. Porque o irmão Branham mostrou fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor divino. Amor divino, que é Cristo, que é Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Esse é o amor. Por isso, no mesmo capítulo que São Paulo fala, quando vier o que é perfeito. Antes um pouquinho dele falar sobre o que é perfeito, ele disse, ainda que eu desse todos os meus bens, né, aos pobres e o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria. Então Paulo diz, quando vier o amor, quando vier o que é perfeito, porque o amor divino é o perfeito. A palavra Brana. Também você pode dizer assim, não é Brana. Meus irmãos, quando os selos foram abertos, foram revelados por Brana. Que eu já não estou falando do homem. Entende? Eu já não estou falando do homem. Porque nenhum homem era digno de tomar o livro. Nem mesmo o irmão Branham é digno de tomar o livro. Como, pois, eu poderia dizer que William Branham revelou os selos? Mas Branham revelou os selos. Através de William Branham. Branham revelou os selos através de Branham. A mesma palavra que fala de Branham, fala de Branham. O pastor está doido. É a mesma palavra que fala do noivo, fala da noiva. O noivo desce do céu com a palavra. O noivo desce do céu com o livro e dá para a noiva. E aí revela o seu mistério. Revela a sua perfeição. Revela o seu amor. Meus irmãos, isso é loucura, mas vai nos tirar daqui. Amém. Entende? Eu queria associar ao que o irmão Branham fala sobre os 7 trovões e o que a noiva é. O irmão Branham diz que a fé de rapto está nos trovões. Os trovões é um novo nome. Os trovões é um nome. Os trovões é uma palavra. A fé de rapto está em uma palavra. A fé de rapto está em um
Nome. A fé de rapto está na revelação de uma palavra, de um nome. Primeiro selo, parágrafo 75. A fé de rapto está nos trovões. E tem mais parágrafos que o irmão Branham fala sobre isso. E na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, 240. O irmão Branham diz, quando a noiva souber o que ela é. Quando a noiva souber o nome, como ela se chama, dar-se-á o arrebatamento. Meus irmãos, nós já fomos arrebatados. Você tem que crer. Eu já fui arrebatado. Eu creio que eu já fui arrebatado. Ah, não entendo. Potencialmente eu fui arrebatado. Potencialmente. Porque você atinge aquela fé, você sobe aquele lugar, você crê naquele acontecimento, você recebe aquilo na sua alma. Você diz amém. Quando a mulher disse amém, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, ela já estava grávida. Amém. Isaías disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como fomos? Como fomos, irmão Isaías? Como fomos? Fomos é passado, o Messias ainda está para frente, as pisaduras do Messias ainda está para o futuro. Como que você diz fomos sarados? É fé, é revelação. Você toma aquilo que não é, mas aquilo te é revelado. E quando aquilo te toma, você está selado, meus irmãos. Por isso que o irmão Branham chama a era do rapto, a era do grão, a era abraâmica, a era da noiva. Todas as eras têm uma palavra, todas as eras têm uma palavra. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostes, porque Pentecostes ficou sem palavra, porque a noiva foi expulsa de Pentecostes. Veja o que o irmão Branham diz na mensagem, onde que está aqui a mensagem? Não é o nascer do sol, é a obra-prima, parágrafo 161, a palavra vivendo e em ação, a Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la, ferida e aflita de Deus, isso é correto, ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. A noiva está fora de Laodiceia, ela foi expulsa de Laodiceia. Mas ela tem uma era para ela. Ela tem um lugar para onde ela vai. Tem um lugar para onde a noiva é chamada. Tem um lugar onde somente ela vai. Pentecostes não pode subir até a pedra de coroa. Denominações não podem subir até a palavra. Tem que deixar de ser uma denominação para aceitar a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos é a revelação da palavra. A revelação dos 7 selos é a revelação da palavra da noiva. A palavra brana é a palavra da noiva. Lutero não é a palavra por completo da noiva. Lutero é talo, Wesley é borla, Pentecostes é casca, mas brana é a palavra do grão noiva. Agora está começando a separar-se
o trigo está começando a aparecer. Ouvi mais agora versículo 187. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio, é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer, é quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30 para ser cumprido. Lucas 17:30 cumpre na era da noiva. E a era da noiva não tem uma palavra. Se a era de Lutero tem uma palavra, Lutero. Se a era de Filadélfia tem a palavra Wesley. A era da noiva não teria uma palavra? A era do casamento. A era da manifestação do Filho do Homem. O que o irmão Brana diz? Lugar de adoração provido por Deus. 196, a igreja passará pela justificação através de Lutero. Pela santificação através de Wesley. Pelo batismo do Espírito Santo ou pentecostais. E prosseguirá até a perfeição do Filho do Homem. Quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Serão a mesma palavra. Quando esposo e esposa terão o mesmo nome. É promessa bíblica? É, ao que vencer, escreverei sobre ele o meu novo nome. Por que temes isso então? Porque tens medo de receber a promessa de Deus. Nós vimos ele descer, nós ouvimos as maravilhas que ele fez através da noiva Brana. Milagres antes nunca operados foram operados pela noiva Brana. E ele ainda é capaz de operar. Talvez em nosso meio, não com um grau de intensidade como foi operado no ministério do irmão Brana. Mas ele se identificou em Brana. Ele deu para a noiva o que ele não deu para Moisés. Moisés queria o livro. Moisés queria saber da palavra. Moisés queria saber da revelação do mistério. Se não, é só para a minha noiva, nos dias da voz do 7º anjo. Quando eu e ela seremos um. Quando ela comer o livrinho. Coisa boa, né? Então, a noiva vai. É um processo, meus irmãos. Talo, borla, casca e grão. Até a perfeição do Filho do Homem. Quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas, Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Eles são a mesma palavra. Por isso, irmão Brana diz, senhores, esse o tempo, voltando lá, senhores, esse o tempo. Quando o irmão Brana recolheu a alavanca e desgastou a copa da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Nada pode ser acrescentado a esta Bíblia. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Se Jesus disse que tem novo nome, onde que está? Está aqui. Está dentro da Bíblia. O novo nome de Jesus, o novo nome que faz 2000 anos que ele tem, está dentro da Bíblia. O que precisa? Precisa tirar a copa da Bíblia. Precisa destapar e ver o que está ali dentro. E quando o irmão Brana recolheu a alavanca e destapou, o que ficou para... Agora, ele disse, debaixo daquilo havia uma pedra branca, meus irmãos. E o que a Bíblia fala sobre pedra branca?
Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca. Quando é que a noiva vai receber uma pedra branca? Acima de Laodiceia. Quando é que a noiva recebe uma pedra branca? Terminada a era de Laodiceia. E dá uma pedra branca. A pedra branca é o amor. A pedra branca é a perfeição. Brana significa perfeito. O fato de ter 7 letras, porque a palavra brana significa sublime, é o Pai. É o Pai. Sublime é a palavra. Mas é perfeito porque tem 7 letras. Então, quando o irmão Branham desgastou a copa da pirâmide, havia uma pedra branca. E aquilo precisava ser interpretado. Esta pedra branca precisava ser interpretada. O irmão Branham diz na mensagem O Desvelar de Deus, 122, Deus não precisa de intérprete. Parece até uma contradição. O irmão Branham dizendo que Deus não precisa de intérprete, e aí ele foi para o oeste, conforme o 7º selo 319, ele foi para o oeste, ele terminou o seu ministério quando ele interpretou as eras, então ele recebeu uma ordem divina de ir para o oeste, ou seja, ele morava em Jeffersonville, que era o leste dos Estados Unidos da América, e agora ele recebe um mandamento do Senhor de ir para o oeste, para estar no cenário de Apocalipse 10, porque Apocalipse 10 estava para se manifestar. Apocalipse 10 estava para cumprir. E quando Apocalipse 10 cumpre, o 7º anjo está no cenário. Ele tem que estar no cenário. Ele tem que representar a noiva. Paulo não pôde estar no cenário de Apocalipse 10. Irineu, Martim, Columba, Lutero, todos eles aguardaram a promessa, mas eles dormiram, tardou o noivo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver pregando sua mensagem, Cristo desce e Brana representa a noiva. A palavra Brana. Vai ele para o oeste. Irmão Branham disse, fui para o oeste, para esta grande explosão. Voltei para o leste, ou seja, ele voltou para Jeffersonville, interpretando isto da escritura que estava sem escrever. Deixa eu ler nas palavras do irmão Branham, né? Fui, 319, fui para o oeste, o 7º selo, para a explosão. Voltei para o leste com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. A palavra Brana. A palavra não escrita na Bíblia. A pedra branca. A palavra não escrita na Bíblia. O 7º selo. A palavra não escrita na Bíblia, 7 trovões, sela o que 7 trovões falaram. Fui para o oeste, voltei interpretando. Sabe o que é interpretar? O Desvelar de Deus, 122. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele faz sua própria interpretação. Ele a manifesta. Ele a manifesta. Isto dá a interpretação. A interpretação da pedra branca é uma manifestação. A interpretação do novo nome é uma manifestação. E eles esperam assim, os 7 trovões é uma pregação. Os 7 trovões é uma manifestação, meus irmãos. Vocês entendem? A manifestação. As pessoas prestam atenção na revelação dos símbolos dos 7 selos.
nos símbolos daquele cavaleiro montado num cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro, cavalo amarelo, as almas debaixo do altar, o quinto selo, o sexto selo. As pessoas ficam atentas ao que o irmão Branham está falando e perdem o revelador. Eles ficam atentos no conteúdo dos símbolos e perdem o revelador do conteúdo. Que grande ocasião a revelação dos 7 selos. Quando Cristo está se revelando, quando Cristo está tomando o corpo da sua esposa para se revelar. Então ele foi. Irmão Branham diz, eu já falei, mas só para salientar, o irmão Branham diz, 317, senhores, é esse o tempo. O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Que sucede? Agora, irmãos, poderia ser isso assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide, a Bíblia é coroada por meio dos 7 trovões. A pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Meus irmãos, os 7 trovões que coroam a pirâmide é a mesma pedra branca. A pirâmide é coroada pela pedra branca. A pirâmide é coroada pelos 7 trovões. A pirâmide é coroada por... Brana. A pirâmide é coroada por Lucas 17:30. A pirâmide é coroada por Malaquias 4. É simples, meus irmãos. Mas tem que crer, tem que ter fé. É tão simples que você desconfia que não é verdade. Tão simples. As pessoas procuram grandes coisas. As pessoas procuram a grandeza e ouvem falar de um Deus todo-poderoso que quando Ele se manifestar, tudo tem que fugir da sua presença. E quando Ele manifestou, Ele era um bebê chorão na manjedoura. Simples. Um homem de dores, um homem com calos nas mãos. Não pode ser Deus. Eu vi outro dia ele com dor de cabeça. Eu vi outro dia ele com fome. Eu vi outro dia ele cansado e com sono. Simplicidade. Porque a simplicidade é a maneira que Deus tem para se esconder do grande, do entendido. E é a forma como Ele tem para se revelar aos humildes, aos simples. É Deus escondido e revelado. Ao mesmo tempo que Ele está escondido, Ele está revelado em simplicidade. Pai Celeste, obrigado por mais este tempinho em torno da Tua Palavra. Somos abençoados, cremos que estamos sendo abençoados. Então, somente agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Também gostaríamos de incluir aqui, Senhor, a nossa irmã Eunice, aquele problema que ela tem nos olhos, Pai, que lhe incomodam, que o Senhor possa entrar em cena e dar a vitória para ela. Pai Celeste, ela tem se mostrado uma crente fiel, crendo verdadeiramente. Pai, abençoa ela, ajuda ela nas suas decisões, ajuda ela, Senhor, no desejo do seu coração de um novo emprego. Abençoa ela para que ela possa te servir melhor. Senhor, o Senhor sabe do que nós estamos falando, o Senhor sabe, e logo queremos nos alegrar pela vitória que o Senhor concederá. Abençoa todos os nossos irmãos, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bom, né? Deus abençoe.
nossos irmãos pela internet, né? Agora apareceram uns nomes aqui, eu estava preocupado que ninguém falava nada, eu achei que não estava no ar, né? Nosso irmão Ademir Santos, Deus te abençoe, meu irmão, né? Um forte abraço, meu querido irmão. Jorge Ike Machado, irmão Wagner Messa, lá em Cascavel, né? Deus te abençoe. E todos os nossos irmãos que sempre estão conosco, né? O irmão Edilson, a irmã Zenilde, os irmãos de Criciúma, o nosso irmão lá em Minas Gerais, né? O irmão Luiz, todos os nossos irmãos por todos os lados, muito obrigado sempre pela audiência. Eu fiquei baixo aqui hoje, hein? Fiquei escondido aqui, ó. Eu queria deixar a câmera num lugar melhor para que os irmãos todos pudessem, né, ver, que eu acho que aqui fica atrapalhando. E a gente ficou meio longe aqui, né? Por irmão Jaci fica bom, porque o irmão Jaci é alto, né? O Jaci coisa boa, né, irmão? Coisa boa. Muito bom, meus irmãos. Deus abençoe e recompense a vida de cada um. Muito obrigado pela visita do irmão Daniel, né? Irmão Daniel, seja sempre bem-vindo em nosso meio. Quando sentir no coração, eles estão todo sábado aí, viu? Pode vir junto. Tem lugar sempre no carro, não tem, irmão Jaci? Tem, né? Tem sempre lugar no carro, né? Isso. E é o mesmo preço. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Outro vídeo.